Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 313, capítulo 29, do Livro dos Médiuns, das reuniões e das sociedades espíritas, reuniões instrutivas. Nós ainda nos encontramos nesse tema. E depois o próximo tema vai ser das sociedades propriamente ditas. Mas Kardec continua aqui ainda na questão 331. Toda reunião espírita, recomenda ele, deve, pois, tender para a maior homogeneidade possível. Não existe reunião fora do processo homogêneo. Pode até existir a reunião, mas o êxito ninguém logra. Principalmente numa reunião espírita, quando todos ali presentes lida com o invisível. Então, é impossível lidar com o invisível distante do homogêneo. Porque o êxito quase sempre está no homogêneo, devido às orações, devido aos bons pensamentos, às energias positivamente emitidas, né? Agora, quando se fala em um grupo homogêneo, é em todos os sentidos. Não é só na reunião mediúnica, é na casa toda. Até para fazer faxina na casa, as pessoas precisam ser homogêneas. Agora, gente, nós entendemos também da seguinte maneira: esse processo homogêneo, vamos usar o termo como sendo assim, não é um atributo só, e não deve ser um atributo só dos espíritas numa casa espírita, e sim no lar, no trabalho, na rua, no supermercado, numa rodovia. Olha para você ver, pensei agora, me desculpa, é que a língua parece também enrolada hoje. Em uma rodovia, os motoristas têm que trafegar assim, bastante homogeneidade na disciplina, porque se um foge da faixa dele, atropela todo mundo que está pela frente. Então, até na rodovia, nós temos que ser homogêneo. Aí você fala assim, mas em casa? Ora, mas por quê? A casa espírita, ela é apenas uma célula. E essa célula, ela faz parte de um coletivo. Então nós temos que entender que a nossa casa, o nosso lar faz parte de um coletivo, o nosso emprego, a rua, o banco, o supermercado, a farmácia, onde quer que esteja a pessoa, onde quer que ele esteja, ele tem que ser uma pessoa homogênea, ele tem que tratar todo mundo bem, tem que tratar todo mundo com carinho, com respeito. No supermercado, por exemplo, né? No supermercado, a gente sabe que o supermercado fecha
16, 17, fecha às 18 horas. Nunca que pense em ir ao supermercado fazer compra meia hora antes, 10 minutos antes. Por quê? Porque a pessoa tem o dia todo para fazer compra e meia hora antes de fechar o supermercado, ele vai ao supermercado. Isso é falta de amor, isso é falta de consideração pelo seu próximo. Mas por quê? Porque aqueles coitadinhos que trabalham no supermercado, eles estão ali trabalhando com dignidade desde as 8 horas da manhã até, vou usar esse outro termo, das 8 às 8, cansados, com vontade de tomar banho, com muitas pessoas com fome. E muitas pessoas trabalham, vamos dizer assim, das 7 às 5, em vez de ir ao supermercado das 5h30 até as 6h30, deixa para ir meia hora antes do mercado fechar. Aí, enquanto a pessoa não faz a compra dela, eles não fecham o supermercado. Aí fica lá as pessoas no supermercado, presas, esperando os folgados a fazer a compra deles. Mas não é um direito das pessoas? É um direito das pessoas, inclusive, de se colocar no lugar dos empregados do mercado. Trabalhar até as 8 horas da noite já é escravizar os funcionários das lojas e dos supermercados. E também deixar para fazer compra ou comprar qualquer coisa meia hora antes do mercado fechar é também contribuir para com o patrão, o dono daquele supermercado, em escravizar aqueles funcionários. Nós temos que nos colocar no lugar daquelas pessoas. Muitas pessoas, muitos supermercados trabalham sábado o dia todo, até as 8 horas da noite. Acontece que fecha as portas do supermercado às 8, mas aqueles funcionários ficam ali até 9 horas da noite, todo dia. E aquele supermercado que abre aos domingos, das 8 da manhã às 9 da noite, só que não é até as 9, até as 10 da noite. E outra coisa, aos feriados. Aí você pode me dizer assim, Luiz, mas você está falando de uma coisa que não tem nada a ver. Mas como não tem nada a ver? É o processo homogêneo. Nós temos que nos preocupar com tudo do lado de fora da casa espírita. Tudo encontra-se sob nossa responsabilidade. É um dever nosso conviver bem com as pessoas. Se você percebe que você tem uma certa indisposição com esse, com aquele, que pelo menos também não cruze o caminho dele ou dela. Não atrapalhe a vida da pessoa. Você entendeu? Você não é obrigado. A doutrina dos Espíritos não nos obriga em nada. Você não é obrigado a aguentar aquela pessoa ali o resto da tua vida. Então, o processo homogêneo em casa não é fácil. Viver em família, porque cada um pensa de uma forma, mas não deixa de ser uma prova, ou melhor, não deixa de ser uma expiação e uma provação. O casamento, o relacionamento. Mas vamos pensar assim, o casamento, ele é uma prova terrível. Terrível. Feliz daqueles que conseguem superar essa prova. Felizes. Porque assim ele sai
glorioso no bom sentido, ambos, né? Porque ali são semelhantes que atraem semelhante. Nenhum e nem outro ali é melhor que o outro. Cada qual fez por merecer estar junto. Tanto marido, mulher, mulher, marido, filhos, parentes, sobrinhos, primos, tudo. É um processo homogêneo, né? No supermercado, não, no supermercado nós já falamos, mas na rua. Não seja educado para você ver, não. Não procure ser homogêneo na rua para você ver, não. Né? No trânsito. Não obedece à faixa de pedestre, o semáforo. Nós temos que ser homogêneo. Então não é ser homogêneo só dentro da casa espírita. Porque nós temos visto pessoas que são tão educadinhas dentro da casa espírita. Mas tão educadinhas que você pensa assim, se essa pessoa desencarna hoje, ela vai para os braços do Pai. Mas é uma ovelha só dentro do centro. Quando na rua e quando em casa, só não bate na família devido os códigos hoje de proteção à família, aos filhos, né, a Maria da Penha e outras coisas assim, outros órgãos que protegem as pessoas. Então, o que está adiantando a pessoa ir à casa espírita? Nós temos dito aqui, gente, nós buscamos o Espiritismo justamente para que possamos nos estudar. Nós buscamos o Espiritismo para que possamos nos estudar. Eu não estudo a doutrina dos Espíritos para reformar os outros, não. Eu estudo a doutrina dos Espíritos para me reformar, para me lapidar. Agora, aquele que tem noção do que está fazendo e sabe que pode distribuir uma migalhazinha de pão a esse, aquele outro, estenda as mãos enquanto pode. Estenda as mãos enquanto pode. Então, toda reunião espírita deve, pois, tender para a maior homogeneidade possível. Está entendido que não está entendido que falamos das em que se deseja chegar a resultados sérios e verdadeiramente úteis. Kardec ainda faz essa classificação aqui, ó. Está entendido, né? Que falamos das em que se deseja chegar a resultados sérios e verdadeiramente úteis. Então, são as reuniões sérias. As reuniões sérias. Então, o grupo, as pessoas devem ser homogêneo, ser solidários uns com os outros, não só fisicamente, como também mentalmente. Nós não somos nada uns sem os outros. Nós precisamos de todo mundo. A começar pela questão de que se não existisse as mulheres na Terra, nós, homens, não estaríamos aqui. Então eu penso para comigo, isso é eu que penso, que Deus na Terra colocou o ser mais perfeito de toda a tua obra, de toda a tua criação, a mulher. Porque se não fosse a mulher, pense cada um como ele quiser,
Nós vivemos numa condição democrática, né? Cada um pode falar o que quiser, é direito dele. Aquele que desrespeita responde, o que fala correto constrói um edifício. Mas o ser mais importante que existe na face da Terra chama-se mulher. Não importa como seja essa mulher. Nasceu mulher, é o ser mais importante que existe na face da Terra. Não importa se ela é rica, se ela é pobre, se ela mora embaixo de um viaduto. Não importa se essa mulher é uma meretriz, se não é uma meretriz. Você entendeu o que eu quero dizer? Mulher. Nasceu mulher. E outra coisa, como eu já disse várias vezes. Para nós, aqui no esmiuçamento, não existe mãe solteira. Existe mãe. Solteira, não. Quem é mãe? É mãe. Você pode pensar o que você quiser, um jeito teu. Mas para nós, para mim, eu deixo até a avó de lado. Para mim, o ser mais perfeito na face da Terra é a mulher. E o ser mais importante. Porque você já parou para analisar que 99% dos inventos foram criados pelos homens. Os maiores cientistas são homens. Os maiores filósofos são homens. 99,9% dos apóstolos são homens. 99% dos mártires são homens. 99% dos vultos são homens. A doutrina dos espíritos foi codificada por um homem. Chico Xavier, um homem. Divaldo, homem. Carlos Bacelli, homem. Leon Denis, Camilo Flammarion, Gabriel Delane, Martim Lutero, e tudo homem. Mas eu te pergunto uma coisa. De onde esses homens saíram? Me responda. Newton, Charles Darwin, Carl Gustav Jung. De onde esses seres saíram? Leonardo da Vinci, Mozart, Bach, Tchaikovsky. Não é verdade? Renoir, Rembrandt, o professor Eurípides, Dr. Bezerra de Menezes, Francisco de Assis. De onde esses seres saíram? Não foi do útero de uma mulher? Aí você pode me dizer assim, mas tem a ver o que você está dizendo com a questão que você está vendo? É lógico. O homogêneo, o amor, a união, essa junção, essa compenetração. Nós dependemos, todo mundo, nós dependemos uns dos outros, mas é de extrema importância entender que nós podemos depender de todo mundo, mas existe um ser que 100% nós dependemos dela. E esse ser se chama mulher. E a partir do momento que esse ser se chama mulher, não importa se é pobre, se é uma negra, se é uma rica, se é uma prostituta, se é uma meretriz, perdão o termo, tá? Se é uma meretriz, se fica na esquina, se não fica na esquina, não importa. É a mulher. Tem filho? Não. É importante do mesmo jeito. Não importa se não tem filho. Se tem filho, nasceu na condição de feminina,
Sim, é o ser mais importante. Por isso que Chico Xavier dizia: todas as mulheres que tenho visto o seu retorno à pátria espiritual, todas aureoladas de luz, escrito por Chico Xavier, por Geraldinho Lemos, que confidenciou isso ao Geraldinho Lemos. Chico confidenciou isso a Geraldinho. E eu também assisti uma reportagem, Chico dizendo isso. Todas as mulheres que ele via seu retorno à paz espiritual, aureoladas de luz, é uma traficante, é uma mendiga, é uma dependente química, não importa. Vive na Cracolândia, não importa. Vive numa comunidade que antigamente era favela, né? Não importa. Cata lixo para a rua, não importa. Nós queremos saber se ela nasceu com sexo feminino. Nasceu. Então pode ser lá no meio do lixo que ela é o ser mais importante na face da Terra. Porque se não fosse esse ser feminino, não existiria tudo que nós conhecemos no mundo inventado pelo ser masculino. Por isso, com todo respeito, que eu acho que aquele que adere Karl Marx, né, que para muitos é Carlos Marx, para mim é Karl Marx. Muitos que aderem, por mais que eu respeito as pessoas, mas aqueles que aderem Karl Marx não passam-se de obsidiados, perturbados, desumanos. Eu acho que esses que apoiam Karl Marx não nasceram de uma mulher, e sim nasceram de uma égua lá no meio do pasto. Que é isso, Luiz? Para mim, quem apoia Karl Marx não nasceu de uma mulher, nasceu de uma égua lá no meio do pasto. Continuando aqui. Então, se o que se quer é apenas obter comunicações, sejam essas quais forem, sem nenhuma atenção à qualidade dos que as deem, evidentemente, desnecessárias se tornam todas essas precauções. Então, desnecessárias se tornam todas essas precauções. Então, é preciso. Você quer obter boas comunicações, é necessário todas essas precauções. Agora, aqueles que não querem obter boas comunicações, é desnecessário todas essas precauções. Então, não fica perdendo tempo, não. Então, pensa assim, ó. Eu não pretendo obter boas comunicações. Então, é desnecessário. Você não precisa se precaver tanto assim. Agora, aquele que deseja coisas, né, boas, você tem que se precaver. Mas, então, ninguém tem que se queixar da qualidade do produto. Então, é dessa forma. A partir do momento que você não se precaver, né, a partir do momento que você... Isso, a partir do momento que você não procura se precaver, você não deve exigir do produto qualidade. Você não deve exigir. Porque quem faz a situação somos todos nós. Então, por exemplo, tem pessoas que vão ao supermercado e ele pede uma carne. Eu não vou citar nome de carne, não. Ele pede uma carne, aí ele pede pro açougueiro assim. Não, aí o açougueiro pega, diz assim para a pessoa:
A senhora quer que eu limpo a carne para a senhora ou pode deixar do jeito que está? Não, pode ser do jeito que está mesmo. Então ela só pica aquela carne, pesa e entrega para ela. Chega em casa, ela começa a descer a lenha no nome do açougueiro. Por quê? Porque ela vai limpar a carne em casa. E ali ela retira praticamente quase meio quilo só de banha, gordura. Você entendeu o que eu quero dizer, né? Aquelas banhas, aquela gordura, aquelas coisas. Mas o açougueiro perguntou para ela se ela queria que ele limpasse para ela. Ela não quis. Agora, a senhora gostaria que eu limpasse a carne para a senhora? Sim, por favor. Aí eu te entrego, é impecável aquela carne. Aí você não tem nada que reclamar em casa. Porque se tiver mais alguma coisinha é porque você realmente é enjoado ou enjoada. E se você também for uma pessoa enjoada, você está no seu direito. É um nível evolutivo teu. Mas nós não podemos nos esquecer do nosso direito e do direito das outras pessoas. Porque o direito da outra pessoa começa quando o nosso termina e vice-versa. E o dele começa quando o nosso termina e o dele quando o nosso termina e vice-versa. Vó não quer mais gravar hoje não, mas nós vamos gravar mais um sim.